Colégio Fazer Crescer, falando de perto. Hoje eu estou como apresentador, sou Teacher Kerley Muniz, professor do Projeto de Vida, e estamos aqui com convidados maravilhosos, honrosos, e cada um vai se apresentar, dá oi. Oi, me chamo Nicolas, tudo bem? Muito prazer, sou Juarez, cofundador do programa Lidere, vai ser uma honra a gente bater esse papo aqui. Prazer, Juarez. Prazer também, eu sou o Matheus, eu e Nicolas, a gente é estudante do terceiro ano Fazer Crescer, e a gente está aqui com o Juarez, que é um dos responsáveis, diretamente, né, pelo projeto que a gente teve a oportunidade de participar em setembro desse ano. Fique com a gente até o fim, a gente vai falar sobre habilidades, a gente vai falar sobre soft skills, a gente vai falar sobre uncertain future, futuro incerto, a gente vai falar sobre mercado de trabalho, excelência na educação. Fica com a gente, o podcast está incrível, você não pode esperar, você não pode perder de acompanhar com a gente nesse episódio. Juarez, direto para você, mano, fala para mim o que é o Projeto Lidere. Cara, o programa Lidere é um projeto que nasceu no coração de 3 pessoas em momentos diferentes. Começou ali comigo com uma tese de educação. Eu tive o privilégio de ser convidado por uma pessoa bastante importante no Brasil, um grande pensador e que tinha criado um programa de inteligência emocional para escolas no Brasil inteiro. Em 2019, já depois de alguns anos no mercado, eu comecei a ficar com a pulga atrás na orelha do porquê que a gente ensinava só educação socioemocional, mas também não ensinava educação financeira, habilidades empreendedoras de maneira integrada. Então, basicamente, foi uma dor de um executivo de uma grande empresa do Brasil que começa a perceber que as escolas, mais do que um programa ou só de finanças, ou só de socioemocional, ou só de empreendedorismo, precisava existir um programa integrado. Eu comecei a rascunhar essa tese em 2019, escrevi um pouco mais em 2020, 2021, até que em janeiro de 2022 eu me desligo da empresa para começar a encontrar as pessoas que também eu desejei que estivessem comigo. No meio do caminho, compartilhando esse sonho com algumas pessoas, encontrei o Thiago, o Primo Rico, encontrei o Breno Perrucho. Eles também queriam fazer algo para a educação, já impactavam milhões de brasileiros ali nos seus canais digitais, nas mídias sociais. E tinham projetos muito legais também. Quando nós nos encontramos, os sonhos bateram demais e foi assim que nasceu o programa Lidere. Então, a gente está muito animado com o impacto que nós temos gerado no Brasil e, basicamente, o programa Lidere é um programa educacional que toda escola privada do Brasil pode ter para desenvolver essas habilidades tão importantes para os alunos serem felizes e bem-sucedidos no que eles quiserem fazer. Você já esteve em todos os estados do Brasil? Com certeza. Já visitou escolas no Brasil inteiro. O que é que você enxerga essa percepção de futuro incerto na perspectiva dos alunos? Então, vamos dizer que a gente está aqui conversando com alunos que ou vão começar o ensino médio, ou estão terminando o ensino médio, ou até famílias envolvidas, vendo o mundo mudar, vendo inteligência artificial entrar aí, vendo torres de Babel sendo desconstruídas, barreira de linguagem sendo derrubada. O que é que você enxerga, mano, assim, em relação a futuro incerto e construção de habilidades? Eu começo dizendo, mais pela experiência de mercado educacional, mas eu começo pelo Juarez, que também em 2006, 2007, 2009, no meu terceirão, já revelei minha idade agora, né? Sim, a turma já fez conta aqui. Ó. Já fez a conta. No terceirão, eu também tinha uma insegurança absurda. Talvez as inseguranças que os nossos amigos hoje têm são mais desafiadoras, porque eu acho que é um pouco mais incerto do que em 2009, por exemplo, quando eu estava no terceirão. Mas também era incerto, porque a gente está falando sobre desejos, sonhos humanos. E nós somos complexos pela natureza. A mente é um grande universo, então nós temos os nossos sonhos, nossos desejos, nossas frustrações, aquilo que nós acreditamos que somos capazes, de repente aquilo que a gente acha que é capaz de fazer, pode ser que essa percepção mude com o tempo. Então, a grande verdade é que também, apesar de ter, devo ter pisado umas 600 escolas pelo Brasil ao longo desses últimos 10 anos e conheci escolas, milhares e milhares de alunos, mas a insegurança estava comigo como aluno também há alguns bons anos atrás. E o futuro era muito incerto. E agora, óbvio, né, você fez uma provocação muito pertinente com a inteligência artificial, com os desafios do futuro, com as múltiplas referências que nós temos. Eu não tinha tantas referências, porque nós não conseguimos enxergar o mundo através de uma tela do celular. Nós já tínhamos ali ferramentas, já tinha vasto acesso à internet, mas é óbvio que
Nós não conseguimos ter acesso tanto a esse mundo na palma da mão, fácil, rápido. E isso é ótimo, porque traz oportunidade, amplia a nossa visão, o tamanho das o tamanho da possibilidade do que cada aluno hoje pode construir é maior. Por outro lado, isso traz uma camada bastante relevante de complexidade. Sim. Afinal, se eu posso fazer muito mais coisas do que antes nós podíamos fazer, automaticamente isso gera confusões, inseguranças. Então, por isso que o programa Lidere existe para isso. Imagino que as grandes escolas do Brasil preocupadas com o desenvolvimento integral também estão olhando para isso, para preparar os seus alunos para esse futuro incerto. Para que, independente da tomada de decisão, ele tenha condições, tenha ferramentas para ser bem sucedido em qualquer circunstância. Eles vão mudar de ideia no meio do caminho, ninguém precisa acertar de primeira nada. Eu acho que esse é um ótimo ponto de partida a partir dessa Fantástico. provocação. Eu queria trazer Nicolas e Matheus aqui para essa conversa. Nicolas, como é que equaliza isso? O que é que mudou na sua mente desde que você começou o ensino médio, há 2 anos atrás, talvez, no primeiro ano, e agora? Como é que é o Nicolas do terceiro ano? Como é que era o Nicolas antes? Diz aí para mim. Eu quero responder essa tua pergunta, Kerly, tomando muito do que Juarez falou e que o programa Lidere responde muito a isso. Sim. Que é tomar esse futuro incerto não como motivo para você ter problemas socioemocionais, que é uma das faces do programa, Sim. mas como fazer isso de um motivo para você empreender, para você resolver problemas, que de fato é isso. Muito massa. Empreender é cuidar de pessoas. E eu acho que o programa Lidere mexeu muito. A gente começou na escola esse ano com o programa em relação a estar aberto a oportunidades, não se fechar as oportunidades. Eu sempre me achei uma pessoa muito convicta do que eu queria fazer. E esse ano tem sido realmente desafiador nesse sentido de estar aberto a oportunidades. Eu, desde pequeno, desde uns 7, 8 anos, minha pergunta era: você quer trabalhar com o quê? 100% de certeza, eu quero ser diplomata. Massa. E esses programas que a gente fez agora em São Paulo também me permitiam enxergar que eu posso querer ser uma coisa, mas que não necessariamente eu sou preso a essa coisa. Então, essa questão de estar aberto a oportunidades, com certeza, é um dos principais ensinamentos do programa. Que legal. Matheus. Esse ano, muita coisa aconteceu, principalmente com um projeto, não esperava. Quando o Kerly anunciou lá na sala, o projeto informalmente, né, falou, não, porque vai ter uma viagem. Meu, Isso é chegando, irreal. não é Isso nem irreal, irreal. mas chegando o Enem, hoje faltam 26 dias. Então, poxa, Enem, eu quero fazer medicina. E aí, diferente de Nicolas, que pensando, quero ser diplomata, quero isso aqui, e pensou bastante esse ano na Link, ficou encantado com tudo que a gente viu lá, e realmente é outra realidade. Vamos Algo que falar a daqui a gente pouco. Vamos falar daqui não a está pouco. acostumado. Eu não. Eu continuo muito convicto do meu propósito Bom como demais. médico. Que massa. E a grande diferença de mentalidade, que é o que eu fiquei muito feliz com esse projeto, foi pensar na ideia de empreender na medicina é muito bom. Porque algo que ficou muito claro até ontem, Juarez, no momento que teve com a gente, falou, foi sobre a questão de empreender. Às vezes a gente pensa que é algo muito próximo de ganhar dinheiro, quero ficar rico. Não. Na verdade, como o Nicolas falou, é cuidar de pessoas, é sanar dores. Então, a ideia de empreender aonde quer que nós estivermos é a ideia de transformar um mundo melhor. Essa Heitor ideia falou mesmo, disso também. É isso. Juarez. Então, Exatamente isso. o propósito de transformar um mundo melhor na gente, numa escola de cosmovisão cristã, é estar tentando aproximar cada vez mais do futuro, né, da era vindoura que a gente está esperando. Então, essa é a ideia de transformar esse local melhor. E talvez, Uau. Kerly, o que ficou muito na minha cabeça da palestra de Juarez ontem, talvez seja a frase principal, que é: a vida não é uma linha reta. Talvez Juarez possa até depois falar um pouco mais disso. Mas que a gente entre sabendo que a gente, mesmo na nossa área, seguindo na medicina, tem um leque de oportunidades para fazer, em qualquer área que você entrar. Então, você entrar sabendo que você, como empreendedor, você trabalhar com essa cabeça de desenvolver, de crescer, de não se limitar, com certeza isso abre vários caminhos em qualquer área que você entrar, não é? Gente, para onde vocês forem, eu quero estar perto de vocês. É muito legal estar com vocês, de verdade. Juarez, a vida não é uma linha reta. Ontem eu tive o privilégio de poder compartilhar um pouquinho, né, com a turma do ensino médio e também à noite com algumas famílias que estiveram presentes na escola. E eu tenho sido muito incomodado, assim, de talvez ajudar a tirar esse peso que muitos alunos acabam carregando de que ele precisa tomar decisões como se a linha fosse uma linha reta. Porque, realmente,
Se a linha fosse uma linha reta, tomar uma decisão ruim seria muito caro. Seria muito caro. Não que não tenha o seu preço. Não é sobre tirar o preço. É sobre... Se a linha ela não é uma linha... Se a vida não é uma... Se a linha não é uma linha reta, ótimo. Se a vida ela não é uma linha reta, por que de tamanha ansiedade em querer acertar uma decisão, no caso da profissão, né? O que eu vou fazer? E a verdade é que eu contei e compartilhei isso pela palestra, tanto a partir da minha história, tanto a partir dos dados, é que pode ser que talvez até a convicção da medicina, que hoje ela foi retroalimentada, pode ser que ela já não esteja mais aí desse jeito daqui 3 anos ou 4 anos. Ou pode ser que ela ganhe novos significados. Multifacetada. E que não necessariamente eu vou sair da área da medicina. Mas é um mundo. A medicina é um mundo. E eu acho que foi essa a transição que aconteceu, né? Isso, essa foi a ideia. Eu ainda sou muito convicto do que eu quero, mas hoje eu vejo, poxa, ser médico não é somente, não necessariamente se limita a cuidar. Mas eu posso empreender. Poxa, o que é que falta na medicina que eu posso estar ajudando? Eu posso cuidar numa escala maior. Você pode cuidar, porque continua sendo sobre cuidar de pessoas. A medicina é um mundo. E é engraçado que a diplomacia, ela também não é. Normalmente a gente pensa em, sei lá, alto escalão de algum grande governo, alguém que vai resolver conflito entre países. A grande verdade é que todo empreendedor, de alguma maneira, ele também precisa ter o seu viés diplomático. Afinal, conflitos não faltarão. Sim. Na vida e nem no negócio. Então, acho que até todo gestor, todo professor... Todo professor. A gente precisa, o professor é diplomata todo dia, em sala de aula, gerenciar conflitos, negociar, ceder, o tempo todo. Conseguir, né? Então, acho que o viés que é muito legal, que é muito oportuno esse papo, é mostrar que, para além do exercício da profissão, que é ali o médico todos os dias no seu consultório, dando diagnósticos, é o diplomata resolvendo conflitos entre países. Na verdade, não é só esse lugar. Na verdade, quando a gente olha sobre a perspectiva do desenvolvimento das habilidades, sobre entender que todas as pessoas estão resolvendo algum tipo de problema na sua vida e são ou consumidores ou são parceiros, e nós olhamos muito mais do ponto de vista da habilidade, isso fica muito, esse discurso, esse lugar fica muito potente, porque a gente passa a enxergar que cada pessoa ela pode construir um universo, ela pode construir um mundo, seja na medicina ou por meio da diplomacia. Então, de verdade, a ideia do programa era exatamente essa, e escolas preocupadas como o CFC, que estão olhando para esse desenvolvimento integral e garantindo que cada vez mais os alunos tenham condições, tenham ferramentas, não só para exercerem a sua profissão, mas que eles tenham a visão expandida, e isso vai fazer com que certamente sejam felizes, bem-sucedidos, e a vida vai continuar não sendo uma linha reta. Sim. E pode ser que um caminho de medicina X, ele mude para um caminho de medicina Y, ou pode ir para outro caminho. A diplomacia pode ter um outro significado. O Juarez, cofundador do programa Lidere, também vai cofundar outras coisas, vai ter outras ideias, vai perceber outras necessidades. Afinal, o mundo, como você falou, ele é incerto. Ele é. Então, e uma coisa que eu acho que é legal, que é uma provocação para um próximo passo, é que muitas pessoas, elas têm o receio de, será que vai acontecer alguma coisa que vai fugir do meu script, daquilo que eu estou desenhando? E elas parecem que buscam o tempo todo tardar, ou elas tentam torcer para que aquilo não aconteça. Então, ela tenta evitar tomar uma decisão como se a vida, por si só, já não fosse criar qualquer circunstância adversa. E a verdade é que se a pessoa evitar tomar decisões desafiadoras, a vida vai se encarregar de proporcionar momentos onde a pessoa vai precisar se mexer. Ela vai a vida vai proporcionar momentos onde a coisa vai sair do script. E aí? Por isso que desenvolver habilidades e se preparar para dias desafiadores é uma das coisas que todo aluno, todo jovem precisa fazer. Afinal, a vida não é uma linha reta. Esse podcast é para você, pai, mãe, que está aí pensando em como investir na educação dos seus filhos. Esse podcast é para você, aluno, aluna. É você aí no Instagram, é com você que eu estou falando. Esse podcast é para você, que precisa tomar decisões, que não sabe como gerenciar, que habilidades valem a pena, que habilidades não valem a pena. Isso é muito importante para você ouvir, porque a nova maneira de viver
vem com essas novas tecnologias, vem com esses novos desafios. E nós, enquanto escola, entendemos que se a gente não inovar, se a gente não olhar para a educação diferente, se a gente não olhar para o mundo à nossa volta, nós vamos estar trabalhando com tecnologias ultrapassadas e vamos estar trabalhando com conceitos que não mais são tão relevantes quanto os conceitos que passaram antes. Então, eu faço essa chamada, fica com a gente até o fim, escuta exemplos de habilidades, pensa, Juarez, será que você tem aqui 2 terceiros anistas? Será que eu posso dizer que todos os alunos que você conhece já estão com esse patamar de mentalidade? Não. A nível Brasil? A nível Brasil. Não, a gente está muito longe disso. Está muito longe. Eu acho que, de verdade, vocês estão muito à frente. Óbvio que eu sou rodeado de escolas incríveis, então, naturalmente, Sim. eu tenho o privilégio de estar próximo de escolas. E eu não me refiro só a escolas que têm o programa Lidere, obviamente, a escolas incríveis no Brasil. Que ainda não tem. Que ainda não tem. Há escolas que têm o programa Lidere e há escolas que ainda não têm o programa. Não, brincadeiras à parte, a verdade é que eu sou muito abençoado e conheço centenas e centenas de escolas e gestores e professores, educadores, alunos incríveis do Brasil. Mas quando a gente pensa sob a ótica dos 8, 9 milhões de alunos da rede privada no Brasil, a gente está um pouco distante ainda. Isso é uma dor. E essa é uma dor, existe essa confusão, existe esse futuro incerto e nem toda escola exatamente ainda consegue olhar para isso por vários desafios. Desafios de visão, desafios socioeconômicos, desafios locais. Aí são muitas dores que impedem, muitas vezes, a escola de proporcionar isso. Muitas vezes a família também tem uma mentalidade, quando ela contrata o serviço de uma escola, quando ela coloca o filho numa escola privada, muitas vezes as famílias também têm uma expectativa errada, ou têm uma expectativa limitada ao qual é o potencial, qual é a importância de uma decisão de escolher a escola de um filho, por exemplo. Afinal, normalmente, os nossos primeiros e melhores amigos são feitos na escola, na maior parte das vezes. Sim. Boa parte da nossa personalidade ela é construída numa fase de vida onde essa fase ela acontece dentro da escola. Então, escolher aquele ambiente é escolher os amigos. Escolher aquele ambiente é escolher uma média de personalidade. Escolher a escola também significa uma série de outras coisas. Quem são? Seus professores serão seus mentores hoje em dia. Eles, muito mais do que transmitem conteúdo, eles provocam os alunos, fazem questionamentos, perguntas. Então, acho que ainda a gente está um pouco distante disso e isso me anima muito. Sim. Porque diante de um problema, quem ama resolver problema fala, poxa, eu tenho um problema suficientemente grande para resolver. Isso me faz acordar todos os dias para dar a nossa parcela de contribuição. Para a gente terminar esse bloco de habilidades, eu vou fazer uma provocação. Imagine que eu sou um pai, ou pais, mães, ouvindo o podcast aqui da escola, e me dá um exemplo de uma habilidade, ou pelo uma ou duas habilidades, que você considera assim, que é uma virada de chave quando a pessoa tem essa habilidade. Que a pessoa desenvolve essa habilidade, e essa habilidade faz toda a diferença no social, faz toda a diferença no individual, faz toda a diferença, porque às vezes a gente fala, a habilidade fica talvez abstrato. Então, assim... Que esse negócio? É isso. Soft skills. Assim, me dá um exemplo, por favor. Legal. Posso comentar? Acho que é legal vocês complementarem também, falarem um pouco na perspectiva de vocês. Mas ontem, é complexo quando a gente fala de duas habilidades, porque é engraçado, né? Conforme a gente vai ampliando a nossa visão e a nossa cabeça, fica muito difícil escolher duas. Obviamente, se eu tivesse que citar duas, eu citaria as que qualquer pessoa, em qualquer momento, vão precisar utilizar. Ontem eu citei, né, comunicação, liderança, capacidade de contar boas histórias. E óbvio que toda profissão ela vai carregar isso. Mas uma coisa que pegando a essência da tua pergunta, eu acho que tem uma coisa que as famílias podem repensar sobre isso, é que empreender não é abrir um CNPJ. Se todo mundo entender isso, pronto, a gente resolve já boa parte dos problemas em relação à expectativa que muitas vezes uma família tem, porque, como os meninos estavam falando, empreender é resolver problemas, certo? E muitas pessoas podem achar, por exemplo, que um advogado, ele não é um empreendedor. Muitos podem até achar que ele não seja. Liberal. Alguns que vão achar que ele é um empreendedor, vão achar que ele é um empreendedor, menos empreendedor do que o dono de uma panificadora, por exemplo, na cidade. E a grande verdade é que não, que eu brinco, que é do ponto de vista de habilidades, que é o seguinte,
Um advogado, ele tem muitos desafios. Então, por exemplo, 4 milhões de pessoas são formadas em direito no Brasil. 1,4, 1,5 passaram na OAB. Legal? Legal, mas não pode usar de forma indiscriminada, por exemplo, a logo da OAB ou por razões comerciais. Poxa, é um desafio. Legal. O resultado que um profissional tem e ele comunicar esse resultado para captar mais clientes é uma coisa importante? Sim. O advogado tem uma série de restrições e ele não pode fazer. Por exemplo, se a cada 10 clientes, 90% ele tem de taxa de decisões pró-cliente, você acredita que esse é um dado importante? Com certeza. É um dado gigantesco, mas ele não pode falar. Aí você começa a pensar assim, caramba, agora já... Eu passei na OAB, já fiz algo muito difícil, mas ok, tem restrições. Eu não posso falar dos meus resultados para captar cliente, não posso fazer uma publi no Instagram falando sobre descontos na hora aqui, na minha hora como advogado. Aí, por fim, tamanho de mercado é um assunto importante? Qualquer pai aqui vai entender, seja um executivo, um empresário, um empreendedor, tamanho de mercado é um assunto que importa. O Brasil tem a pior relação mundo média de habitantes por advogado. De 200 países no mundo, o Brasil é o primeiro, 160 e poucos habitantes média por advogado. O 7º país, que está um pouco melhor, mas ainda muito pior em relação aos melhores países que estão no fim dessa lista, tem 700 habitantes por advogado. O tamanho de mercado é um assunto que importa? É um assunto que importa muito. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo um podcast, nós vamos colocar na rede mundial de computadores e só no Brasil, em pessoas que falam português, são 200 milhões de pessoas. Talvez o podcast fosse diferente se fosse só 5 pessoas. Tamanho de mercado importa para qualquer decisão. O advogado, falei 3 coisas aqui do universo do direito, especificamente sobre o advogado, que mostra que ele tem muitos desafios para captar cliente, ele vai precisar driblar uma série de legislações, igual ele vai precisar vender como qualquer outra pessoa. Então, esse é só um exemplo bastante simples. Se a gente fosse falar de medicina, por exemplo. Ou de engenharia. Ou de engenharia. Vários problemas. Hoje, a grande habilidade do engenheiro talvez já não seja mais exatamente o amplo domínio dos números, como antigamente ele fazia na prancheta, aqueles números que só ele dá conta de fazer. Porque hoje você tem uma série de ferramentas, então o engenheiro vai precisar olhar um pouquinho para a arquitetura, vai ter que ter uma visão de projetos, de senso estético. Ele não vai olhar só para números que só ele faz, ele também tem que ter uma noção de projetos, de arquitetura, outros conhecimentos. Então, essa habilidade que a gente fala, o que é essa habilidade? Comunicação, liderança, todas essas skills, qualquer pessoa vai precisar. Mas se todo mundo entender que habilidades de resolver problemas são as habilidades mais caras e que o médico, o engenheiro, o advogado, nós ampliamos essa conversa e isso passa a fazer sentido para qualquer pessoa. E não porque eu estou buscando com que todos compreendam que isso faça sentido para todo mundo. Essa é a realidade. Essa é a realidade do advogado, a realidade do médico é que depois dele deixar de dar plantão, ele vai abrir uma clínica e, como eu gosto de dizer, não se abre clínica com bisturi e anestesia. O paciente na esfera pública é paciente. O paciente na esfera privada tem outro nome, chama cliente. Sair com um diagnóstico não é mais o suficiente. A pessoa precisa sair com a sensação de que foi bem atendido, precisa sair com a sensação... E você não faz isso com medicina. Você usa outras habilidades para isso acontecer. Então, respondendo a sua pergunta, né, tentei ampliar a visão mostrando que as habilidades de resolver problemas são as habilidades, na minha percepção, mais caras, que vem acompanhada com comunicação, liderança e diversas que parece que está tudo muito entrelaçado, tudo muito interconectado. Você trabalha ela isoladamente, mas depois você interconecta naquilo que a pessoa precisa fazer na sua rotina diária profissional. Exatamente. Alguns vão precisar de algumas habilidades, outros vão precisar de outras habilidades. Todas essas estão dentro desse mesmo lugar que vão ajudar a resolver problemas, conectar pessoas, resolver dores e assim por diante. Juarez Júnior, esse é um conhecimento de milhões. Boa. Conhecimento de milhões. A gente está terminando esse primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta com mais um convidado, que é o Guilherme, que vai estar aqui com a gente, e a gente vai conversar sobre o Jovens Challenge. Mas dá um spoiler pra gente. O que é que aconteceu lá em São Paulo? A gente participou do programa Lidere, de uma competição de 150, aproximadamente 150 colégios do Brasil, que levaram cada uma startup. 8 foram selecionadas para a etapa final lá em São Paulo. Equipes fantásticas, pessoas altamente capacitadas.
E nós saímos vencedores dessa competição, mas acredito que a vitória maior foi o nosso aprendizado lá, uma semana, 2 dias lá, e outros momentos que nós tivemos de intenso aprendizado lá. E Foi o prêmio era o quê? O prêmio era uma viagem ao Vale do Silício, né? E quem ganhou? Ah, boa. Nós. Nós ganhamos! Matheus, fala pra mim como é que foi essa experiência. Foi realmente algo que eu não esperava. Foram portas que se abriram que a gente não esperava. É Muitas. um exemplo que eu gosto de falar sobre o quão diferente é a realidade de lá. Numa conversa no dia seguinte com um dos alunos da Link, a nossa empresa, que depois vamos falar um pouco mais sobre ela com o Guilherme Nicolas, ela diz um pouco sobre energia, tá naquele âmbito. A gente conversando com um dos alunos da Link, ele... Ah, tá certo, eu posso tentar colocar vocês em contato com o CEO da Indy. Sim, como algo normal, né? Mais um dia na vida. Então, é assim... É o WhatsApp dele aqui. Exato. rapidinho. Então, foram palestras, aprendizados muito sólidos em pouco tempo. Foi algo assim, um meu Kubitschek, assim, 50 anos em 5. E Kerley, nesses aprendizados eu queria fazer um link com essas habilidades que Juarez estava querendo falar. 3 coisas que ficaram muito claras na minha mente. Não ter medo de errar pequeno e errar rápido. Isso quem falou foi o Breno, inclusive, pouco antes da nossa apresentação. Isso é fundamental. É que o Juarez estava falando do estudante médio brasileiro e que muitos talvez não desenvolvam tanto essas habilidades. E a gente enxerga, o que mais a gente vê é pessoas com capacidade, mas que não conseguem trilhar caminhos mais altos assim, por receio de errar, por receio de fracassar, ao invés de entender cada erro como um aprendizado que faz parte da sua jornada, não é? Isso é libertador, né, mano? Com certeza. Nicolas, você diria hoje que você é mais otimista ou mais pessimista em relação ao futuro? Muito mais. Foi o que eu falei no começo. Esse futuro incerto, apesar de tantos problemas, nunca tivemos um momento tão propício para sanar esses problemas, não é? O que não falta é problema para você desenvolver ideias, soluções, tantas pessoas com ferramentas de tecnologia, de inteligência artificial para resolver esses problemas. Então, apesar de tudo, é um futuro mais otimista. Que Com massa, certeza. mano. E você diria que você encara isso assim? Ter essas habilidades traz esse gostinho a mais? Ou pelo menos saber que você está desenvolvendo essas habilidades? Saber que está desenvolvendo, porque a gente nunca vai sentar e dizer eu tenho a habilidade, perfeito, né? perfeito. Sim. Você não possui como quem tem no bolso, né? Eu tenho aqui X doses de, Não, de de comunicação. habilidade X. De comunicação. de Exatamente. liderança. E em comunicação eu me lembro de uma aula que a gente teve de oratória lá em São Paulo, que o professor Giovanni Begossi lá, ele falou que existem 3 níveis de oratória logo de cara, mas no final a conclusão é que não existem níveis de oratória porque um orador continua sempre aprendendo a falar em público. É o que o Juarez estava falando ontem. Se ele fala assim hoje, é porque ele teve 20 anos de caminhada se apresentando, falando, comunicando, não para. Com certeza. Habilidade é uma coisa que a gente vai desenvolvendo o tempo todo e nunca para, realmente. Sim. E quando a pessoa se preocupa mais com o desenvolvimento dessas habilidades para estar preparado para o dia oportuno, ou de resolver algum problema, ou ter uma oportunidade de negócio, ou o que quer que seja, essa pessoa entendeu tudo. Agora, se quiser evitar erros ou decisões como quem está evitando ao máximo não se frustrar, automaticamente você já criou um problema, porque a vida vai se encarregar de proporcionar esses momentos. Então, essa percepção de habilidade faz muito sentido. Ainda mesmo. com o Matheus aqui, eu queria fazer uma pergunta para Juarez e fazendo uma ponta aqui com o Matheus. A gente fala sobre a importância de boas memórias, a importância de memórias afetivas que carregam a gente, que marcam a gente. Será que essa competição lá em São Paulo, ganhar essa competição nacional, é uma memória dessa, mano? Com toda certeza. Não só São Paulo, mas daqui a processo 3 todo, meses também Sim. vai construir muito mais. A viagem nunca esperaria que fosse acontecer na Mas minha nem vida. isso, eu até diria, E o cada processo terça-feira todo. que a gente se reuniu, cada noite que a gente fez uma reunião para definir, para alinhar pensamentos, isso a gente... Exatamente. E Que massa. as experiências junto, os aprendizados, é aprender um com o outro, é corrigir, é falar. E, como a gente falou, não tem medo de errar. Isso é desafiado, né? Porque muitas vezes nós fomos desafiados, né? Com certeza. Desafiados a melhorar, desafiados a aquilo que a gente achou que estava perfeito O lá no evento beat. foi centrado em estressar a nossa ideia, né? Para achar isso. possíveis brechas. É assim. isso, é isso. E você sai dali com 5% de frustração, mas com
95% de garra, de vontade de melhorar aquilo ainda mais, baseado naquilo que você foi provocado. Então, isso cria antifragilidade, talvez. Isso cria essa ideia de eu sou capaz de fazer melhor, de melhorar e que o erro não me define, Sim. mas o erro me aponta. Isso é tão importante, né, mano? Tão importante. Como é que tava a ansiedade de vocês lá antes de, Então, eu ia antes de entrar... chegar, antes, durante e depois? Eu ia entrar um pouco nisso, porque assim, a ansiedade, claro, o nervosismo vai sempre haver. Claro. Mas o que diferencia um jogador frio de um jogador que vai perder um pênalti não é não ficar nervoso, é saber administrar aquilo. Então, naquela situação, a pessoa saber jogar, saber fazer o gol de um centroavante, Total. né? É muito bom. Então, é sobre isso. E o que eu ia entrar é a questão de errar. Você falou de errar, Kelly falou das nossas terças. E a ideia de que a gente não teve medo, a gente se expôs ao erro. Isso é muito importante. Às vezes a gente tem a tendência de pensar, não, eu não sei falar, eu sou tímido, não gosto de me comunicar e tudo mais. Mas, na verdade, a gente não se expõe. E a gente, toda terça, chegava um professor aleatório, um estagiário que estava no colégio, Kelly, não, vamos apresentar para ele. Chamava, a gente apresentava o pitch, um dava uma sugestão. Muitas coisas que a gente apresentou lá na hora, que foi muito elogiado, graças a Deus, o pitch, foi porque a gente, na terça-feira, apresentou para um professor, ele falou, eita, e se fizer isso? Se botar uma pessoa aqui? E a gente pensando nisso, a arquitetura, a gente chegou na hora. Um dos comentários que marcou muito nós três foi quando a gente apresentou para Rian, que era um dos mentores da Link, ele falou, rapaz, pitch nível Link. Foi ali a gente ganhou no nosso domingo. Aí ganhou. Uau. Foi muito bom. Então, esse processo todo de maturar, de você se expor, errei isso, ok, vamos corrigir, vamos melhorar, é isso que vai tornar você uma pessoa habilidosa para o que quer que seja. Seja empreendendo para resolver uma dor, entender a dor, como a gente aprendeu. Não se apaixonar pela solução, mas Isso. pela dor que você tem que resolver. E você se expor a, poxa, o que é que eu erro para melhorar da próxima vez e corrigir isso. Então, essa é a ideia que eu acho muito Muito legal. Voltamos já. Estamos agora com o Guilherme Freitas, aluno do 3º ano, terminando a educação básica e também empresário da Navita Connect. Gui, se apresenta aí pra gente. Bom, muito prazer, meu nome é Guilherme, sou aluno do 3º ano do Fazer Crescer, estive no grupo campeão Muito bom. lá em São Paulo, Vai viajar também? vou viajar e é um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês, espero contribuir aí. Juarez, fala do Jovens Challenge. Cara, muito legal. Acho que, inclusive, é bacana que vocês possam falar sobre a perspectiva, né, de vocês, mas o Jovem Challenge foi uma competição que nós construímos dentro do programa Lidere e, basicamente, o objetivo era criar uma competição de maneira com que os alunos pudessem usar na prática, de verdade, na vida, não é na vida real, porque não é literal, né? Mas alguns, inclusive, criaram coisas que vão levar isso para a vida real. Mas era que, de alguma maneira, que a gente pudesse simular boa parte dessas habilidades que os nossos alunos aprendem dentro do programa. Então, de maneira geral, é uma grande competição, como já foi comentado aqui. Então, alunos de todo o Brasil participaram e tiveram uma fase presencial, as escolas foram autônomas em como selecionar os alunos que representariam as escolas, depois foram para uma segunda fase, onde eles gravaram uma ideia de negócios e essa ideia foi julgada tanto do ponto de vista da gravação, do conhecimento, do negócio em si, foi julgado por um corpo técnico e chegamos em 8 grandes finalistas. A final aconteceu, como vocês falaram, na Link, que é o nosso parceiro oficial do programa Lidere, então uma das faculdades mais incríveis para formar não executivos, mas formar empresários. Então, em palavras grosseiras, era um curso de administração, mas voltado em construir, em criar, em formar um empresário, um empreendedor. E os alunos se desenvolvem muito na Link. A Link é muito conhecida, uma faculdade premium, bastante desejada no Brasil. E a nossa final do Jovem Challenge aconteceu lá. Então, eles estavam comentando aqui sobre esses 2 dias que foram muito intensos. E o Jovem Challenge é uma competição e que tem um ganhador, que no caso foram vocês, que vão para o Colégio Fazer Crescer. Colégio Fazer Crescer. Mas, como também já foi comentado aqui, acho que o grande troféu dessa competição foram esses 2 dias de imersão, memórias que provavelmente vocês jamais vão se esquecer e desenvolver aquelas habilidades esse princípio de errar rápido, de errar barato, pequeno. Inclusive, pequeno. Esse é o playbook de uma startup, né? Ela precisa descobrir o máximo de coisas o mais rápido possível, só que, curiosamente, as pessoas na vida estão tentando evitar errar.
Sendo que, na verdade, o playbook, a página 1 do playbook de sucesso é errar rápido, errar barato, já corrigir a rota no meio do caminho. Então, o Jovem Challenge é uma grande simulação do que muitos alunos vão viver na vida real no dia 1, depois que saírem da escola. E como é que a gente pode proporcionar esse dia depois da escola, ainda estando na escola? O Jovem Challenge é isso. Muito massa. Nicolas, o que é que fica dessa experiência? É tanta coisa que não tem nem como a gente dizer, Kerley, mas eu diria que o aprendizado não foi... Claro que a gente aprendeu muito com o corpo do programa, com o Juarez, com o Breno, mas eu queria destacar o aprendizado da gente com os próprios estudantes da Link. São pessoas que estão vivendo essa vontade de empreender na veia todo dia, porque a Link é isso, como o Juarez falou, uma faculdade de formar empreendedores, de formar empresários, e são pessoas que têm uma cabeça muito aberta para isso, muito ligado, estão sempre buscando contatos, buscando inovações. Então, Sim. talvez esse aprendizado das empresas deles para a nossa startup, talvez tenha sido, para mim, o maior aprendizado. Acho que vale a pena mencionar duas coisas. Assim, eu vou mencionar que vocês foram convidados pela Link para, no dia seguinte, após a vitória, serem alunos por uma manhã. Então, foi uma experiência incrível, porque os meninos puderam participar de aulas reais e de reuniões reais. Isso foi um convite maravilhoso, a gente agradece a Link. E outra coisa que eu vou mencionar é que, para que o grupo da Navita Connect tenha sido selecionado, outros 14 grupos da escola do ensino médio do Fazer Crescer Uau. se qualificaram. E veja, 13 grupos ficaram meio bochechudos com a gente. Ficaram sem... E aí entender assim, Juarez, o que é que você me diz para esses 13 grupos que vão assistir esse podcast na escola? Olha, ganhador, no sentido de viagem para o Vale do Silício, realmente só tinha uma. Isso. Só tinha uma única escola, uma única equipe. E que, inclusive, vocês foram ganhadores entre 8 grandes finalistas. Mas quantas empresas, quantas ideias não foram construídas dentro do universo global do Jovem Challenge? Aqui, no caso, 14. E o recado que eu tenho para vocês é o mesmo que eu dei para o time ganhador, que ganhou em relação a todos os 8 finalistas, que são vocês. Aquela experiência, ela pode ser replicada na sua vida o tempo todo. É óbvio que é difícil replicar a experiência da Link, a experiência da final, a experiência de reunir lá o Breno, o Juarez, o Giovanni, diretores da Link, que participaram, jurados incríveis que participaram da competição também, da mais alta competência. Mas a verdade é que sobre o errar rápido, o testar, você tem uma ideia, compartilha com um amigo, peça um feedback, isso pode ser replicado todo o santo dia. E se vocês têm algo no coração que de verdade pulsa sobre resolver problemas, sobre essa ideia que vocês construíram de negócio, sigam em frente. Porque vocês vão contar com uma escola generosa, com amigos generosos, com o programa Lidere, e vocês vão poder construir ainda muitas coisas, e as vitórias que vocês terão depois de experimentar, de errar, de pedir feedback, de pedir aconselhamento, elas serão ainda muito maiores do que qualquer competição que a gente possa construir. Então não fiquem chateados, é óbvio que ganhador só tinha um mesmo, mas todos de lá, eu posso dizer que todos os que estavam na final disseram a mesma coisa. Nós ganhamos de estar aqui nesses 2 dias, o que a gente aprendeu aqui são coisas assim incríveis. Pessoas pagam milhões. Pessoas pagam milhões para estarem lá, e vocês estando atentos, certamente vão poder usufruir de todas essas habilidades, de todo esse conhecimento ao longo da sua jornada educacional também. Então não fiquem chateados, não. Dentro do programa Lidere, nós trabalhamos esses 3 eixos, e no Fazer Crescer isso acontece dentro do projeto de vida. Gui, fala pra gente assim, a sua perspectiva, tanto de ir para São Paulo, quanto de participar das aulas usando a parceria entre o Colégio Fazer Crescer e o programa Lidere. O que é que mudou profissionalmente? Mudou alguma coisa? Mudou tudo. Diz aí pra mim. Eu vou dar um exemplo aqui. No início do ano, eu comecei o ensino médio querendo fazer direito com o Nicolas. Me abandonou. E aí, durante uma das aulas do Projeto de Vida,
durante muitas das suas mudanças de mente que você causa, eu decidi trocar meu curso, decidi cursar economia. Sim. E aí, em abril desse ano, eu tive a oportunidade de estar aqui com o Breno. Tive a honra de estar aqui com o Breno. E a gente passou uma tarde com ele, a gente conversou muito com ele, umas 4 horas. Assisti uma palestra de noite dele no colégio. E ele abriu minha mente de uma forma absurda para o empreendedorismo. Massa. 1 mês e meio depois, Henrique e Kerley chegam lá na sala, apresentando o projeto, e aí, quando diz, o prêmio é uma viagem para o Vale do Silício, eu disse... Essa viagem é minha. É meu, acabou aqui. Meu vestibular é esse. E aí, eu só queria voltar a um negócio que Nicolas falou dos mentores. Muitas vezes foi repetido pra gente que empreender é ter garra. E para mostrar como eles estavam nessa sintonia também, a gente ficou até 11h50 da noite na casa de Lucas, que foi nosso mentor. Fazer um Lá agradecimento na a ele Elite. também, né? Tem que agradecer. Fazer a menção. Essa galera saiu, Juarez. A gente teve que expulsá-los da Link, Isso, né? gente, É verdade. todo mundo foi expulso, mas quando a gente chegou em casa, ninguém queria parar de trabalhar. E veja, você está na Eu sua sei, casa. eu Você sei. está na sua casa. Você quer trabalhar na sua casa? Você pode trabalhar na sua casa? Pode. Então, vamos todo mundo trabalhar. E aí, eu tive que colocar todo mundo para dormir, porque chegou uma hora que diz, olha, gente, tá Tem bom. que estar bem pra Tá amanhã. bom, tem que estar bem para amanhã. Mas isso é muito bom, porque significa que você se apaixonou pelo problema. Você se apaixonou por aquilo que você queria resolver. E isso é que faz alguém dormir e acordar, pensando, há algo que eu quero executar, há algo que eu posso executar, há algo que trará bem, que será benéfico, que fará bem. Então, me permita essa interrupção, mas isso é muito importante, porque a gente vive, pessoas, num ambiente muito propício a excesso de distrações. Um ambiente onde é dito assim, você pode ser feliz sem fazer nada. Geração Fique em casa, dopamina. Fique em casa, na geração dopamina, fique em casa na rede social, e você não encontrará motivação para nada. Se você não encontrar dentro de você mesmo, e até com a orientação de Deus, me permita dizer, o seu lugar no mundo, aquilo que você quer desenvolver, aquilo que dá brilho no olho, que faz você acordar, que faz você ter vontade de sair de manhã e se relacionar com pessoas e problemas reais para resolver. Se você entrar nesse caminho da geração dopamina, não é um bom caminho. Pelo menos eu não vejo. Vocês concordam comigo? Então, assim, ter brilho no olho para... no seu último ano de educação básica. E veja, vestibular vem aí, Enem vem aí. E você vai buscar excelência e vai alcançar. Com certeza. E vai alcançar. Porque isso é outro aspecto. Uma coisa não anula a outra. Você está trabalhando com 2 trilhos. O trem precisa dos 2 trilhos lá. A busca pela excelência, o desenvolvimento de habilidades, essas coisas caminham juntas na educação. E aí, uma boa marca de alguém que busca excelência é que vai chegar. A excelência vai chegar. O seu vestibular vai ser só mais uma coisa e você vai passar, diga amém? Amém. Você vai passar no Enem, você vai alcançar o seu objetivo, mas vai para além do Enem. E aqui a minha provocação que fica é, que bom que a gente se importa tanto de ajudar pessoas, que a gente vai dormir de meia-noite com prazer de fazer, e que bom que a gente entende que viver sob o efeito de excesso de distrações não é uma maneira boa de viver. Não é uma maneira boa de viver. E isso é algo que... Eu sou professor há 30 anos. E isso é uma dor para mim. De ver um declínio na motivação dos alunos de forma geral. Porque parece que a vida está resolvida e a vida é ficar em casa vendo vídeos de 30 segundos. E o mal que isso faz a médio prazo, a longo prazo, a curto prazo. E a alma que isso tira. Isso tira a alma da pessoa. E isso é algo que me é muito caro. Por isso que eu fiz essa palavra aqui. Essa palavra de alguém entende isso. Diz não a excesso de distrações. E procura o seu lugar no mundo. Porque isso vai fazer toda a diferença. Sim? Com certeza. Sim. Acho que é legal, você estava falando sobre o foco e a garra que vocês viram nos alunos também da Link. E óbvio que o programa Lidere pode ser essa referência de empresários, de empreendedorismo. Afinal, nós somos muito jovens, né? Eu, o Breno, o próprio Thiago... e todo o nosso time, os executivos, mas é muito legal você ver um aluno que está empreendendo ali com 18 anos, resolvendo problemas, alunos, muitos deles com altíssima competência acadêmica, alunos que poderiam
entrar em qualquer outra universidade e que alguns até talvez entraram, mas decidiram seguir uma jornada ali da Link porque estava mais alinhado com os objetivos de vida deles. Como é que foi para vocês? E depois vou transferir uma pergunta para ti também, como foi fazer esse processo de mentoria, de aconselhamento, de estar junto, porque eu imagino que, apesar de vocês serem os campeões, teve alguma frustração no caminho, alguma ansiedade que precisou ser regulada, alguma orientação, alguma instrução. E queria muito olhar também sobre a sua perspectiva e te fazer essa pergunta. Mas como é que foi para vocês esse momento de viver essa experiência, viver essa imersão? O que vocês tinham na cabeça, de repente, que lá foi desmistificado? O que vocês não pensavam e, de repente, passaram a pensar ali nesses momentos, olhando os alunos da Link, olhando a competição, olhando que vocês, menos sob a ótica de ganhar, ou da empresa, ou do Vale do Silício, mas a experiência como um todo em relação a decisões futuras que vocês vão tomar. Como é que foram esses 2 dias, essa garra dos alunos? O que mudou para vocês? Eu acho que observando eles e, lógico, todos os momentos que a gente teve, Até no dia seguinte também, tá? Me Sim, refiro sim. à experiência como um todo, não ao Jovem Challenge em si. Eu acho que observar como eles levam a faculdade inspira muito. E sobre pitch, né? Lucas, ele revirou o nosso pitch todinho. A gente chegou aqui, treinou pra caramba, e chegou lá, vamos botar slide, vamos fazer um negócio mais dinâmico, uma conversa maior com... Vamos colocar storytelling, né? Exato. Isso. Eu acho que tudo isso muda totalmente. Eu acho que eu não consigo explicar o que altera. Eu acho que talvez Nicolas consiga... Essa questão de comunicação também, né, Gui? Com Assim, certeza. de se superar para falar em público. A gente pode Vocês três. reunir tudo isso deles lá da Link em uma palavra, que é a cultura de lá. É isso. Não é uma cultura que é de cima para baixo, mas uma cultura entre os próprios estudantes, uma cultura de dinamicidade, de estar sempre atento às mudanças de mercado, porque praticamente, eu diria, a maioria deles já empreende, cada um por si, muitos são sócios. Então, está sempre atento e está aberto a mudanças. Assim, eles não têm compromisso com o erro. E essa questão do erro não ficou muito clara na minha cabeça. Vou dar o exemplo da gente. Quando a gente estava montando, antes ainda de apresentar o primeiro pitch aqui na escola, saiu uma mídia provisória que, assim, ajudava muito o nosso projeto. E aí a gente fez mudanças em cima dela para apresentar no primeiro pitch aí... Do Mercado Livre de Energia, né? Exatamente. Isso. É isso. Toda essa questão de comunicação e essa questão da garra fez também com que a gente fizesse pontes com outras equipes do Brasil. Então, outras pessoas de outros estados, a gente teve pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de São Paulo. Aqui de João Pessoa. E no fim, assim, você entende que, ok, estamos ali num clima de competição, mas que é possível você fazer networking, não é? E a gente aprendeu com eles puderam compartilhar coisa das empresas dele conosco depois, foi muito bom. Isso significa que você consegue manter esse ambiente onde é benéfico para todo mundo envolvido, né? E apesar de como convidado, eu te fazer uma pergunta agora. Posso? Claro, Jadson. Como é que foi para você conduzi-los, orientá-los, instruí-los, acompanhar? Se você quiser ampliar isso como lidere, escola e o Jovem Challenge, mas especialmente sobre o Jovem Challenge, nessa competição, no negócio, acompanhar, estar lá pessoalmente. Como é que foi para você como professor? E também, né, falando sobre a perspectiva de outros professores que podem te ouvir também, qual que é o papel do professor nesse processo todo? Juarez, essa é uma pergunta extremamente complexa e pertinente, né? Eu lhe diria que com muito tremor e temor. Porque nós sabemos, e todo professor vai entender aqui o que eu estou dizendo, nós sabemos a importância e a responsabilidade de estar na frente de uma turma de alunos. E que ali existe, às vezes num grau maior, num grau menor, mas existe um marco da referência. Existe um marco da referência para dizer que ou eu vou concordar ou eu vou discordar de muitas das visões que a gente está trazendo ali. Então, você, obviamente, não vai concordar com tudo que você escuta, mas é uma referência. Mesmo que você discorde, é uma referência. Então, para mim, um dos maiores pesos que continua sendo hoje,
e é até, assim, uma visão minha, é como equalizar todos esses conhecimentos de forma a viabilizar aquilo que cada aluno quer alcançar. É como equilibrar. Porque há alunos que precisam praticar a redação para o Enem. E eles precisam ter tempo para isso. Há outros alunos que precisam praticar a matemática. E precisam, porque estão no último ano, no caso aqui dos ganhadores. Então, é com muito temor e tremor que eu dizia, como é que eu vou equilibrar? Eu preciso equilibrar isso. Porque ao trazer o equilíbrio... O projeto de vida é individual. O projeto de vida é individual. Ao trazer essa pletora de conhecimentos, mas também ao respeitar a caminhada de cada um, os desejos e necessidades de cada um, você tem que fazer isso com muito senso de responsabilidade. Porque há muito em jogo. Há em jogo o desejo do estudante, há em jogo o desejo das famílias, há em jogo o desejo da escola. Então, como é que se equilibra isso? Você só consegue equilibrar isso com boa comunicação e entendendo que o projeto de vida é individual. Porque quando você... Então, assim, a gente fez um momento de tutorial na escola, onde os alunos ficavam fazendo atividade e, um por um, a gente senta com os alunos e a gente escuta e a gente diz, olha, o que é que você acha disso? Faz sentido isso para você? E você conversou em casa? E isso aqui vai... Porque é nesse momento onde essa escuta ativa precisa acontecer, onde o aluno se sente ouvido. E eu digo isso para professores, assim, converse com seus alunos, escute eles. A gente tem tanto para aprender. Como eu disse, eu tenho 30 anos de sala de aula, mas estou aqui aprendendo em 2025 com essa experiência maluca. Não parece, mas eu sou professor de inglês. Então, assim, está no projeto de vida, está com esse senso da responsabilidade, essa importância de onde chegar a longo prazo, de que a gente quer ser amigo, parceiro e bem-sucedido no começo, no meio e no fim. Quando a gente se encontrar daqui a 30 anos, quando a gente se encontrar no shopping, eu de bengalinha, sabe? Assim, quais são as habilidades que a gente quer desenvolver? Existe a busca pelo resultado? Existe, mas ela precisa vir com uma boa organização de tempo, com cuidado com a saúde, ela precisa vir entendendo que eu preciso gerenciar bem como eu lido com a minha rotina, como eu digo não às distrações, sabe? Isso que na minha cabeça é educação integral. Então, quando a gente chega lá que o foco é Jovens Challenge, então o foco é Jovens Challenge. E aí, todos os meninos deletaram rede social do celular, os meninos estavam focados. Então, o terceirão inteiro na torcida, o ensino médio da escola na torcida, a escola inteira torcendo e vibrando, né? Ainda hoje, isso já aconteceu há semanas. Foram receber a gente no aeroporto. A escola foi essa receber... Essa cena foi absurda. Mano, na escola, com um amigo. Não, um amigo eu me emocionei demais. Um amigo Chorei foi muito, lá. chorei Mas muito. veja, hoje eu passo no pátio do Colégio Fazer Crescer e eu encontro alunos de 8 anos de idade, dizendo, tio Kerley, tia Kerley, parabéns, a escola da gente ganhou. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque é essa percepção de que o que existe aqui é um projeto inovador de educação integral, onde a gente quer apresentar, dando o seu ao seu dono, como meu pai dizia, dando o seu uma abordagem equilibrada, que busca excelência, que alcança resultados, mas que traz felicidade, senso de propósito, desenvolvimento de habilidades e gratidão. Porque, no fim, tudo vem do boníssimo Pai, do Pai das Luzes, né? Vem de Deus que capacita a gente para isso. Então, a gente erra, a gente aprende. Então, para mim, a experiência que fica é a felicidade de ver o dia seguinte, de ver um Nicolas mais sorridente, de ver Guilherme, Matheus, mas de ver Fernanda, de ver Lívia, de ver Davi, de ver o terceirão esperançoso, focado, cada um na sua busca, sabe? Cada um procurando alcançar essas coisas, mas também o segundo ano, mas também o primeiro ano, mas também o pré-médio, mas também a comunidade escolar como um todo entender onde a gente quer chegar. Uau, que resposta. Que professores do Brasil possam se inspirar aí nos comentários e em tudo que você falou. De verdade, eu acho que se cada professor entender o seu papel em sala de aula,
cada aluno entender que carrega uma potência de construir coisas grandes, independente de qual é a profissão, de qual é a decisão que eles forem tomar, certamente poderão construir muitas coisas e saber que professores também têm esse olhar atento, sensível. Sim. E te ouvindo contar essa experiência me emociona muito, assim, porque de verdade acho que é o que o Brasil precisa, são pessoas que acreditem mais. Sim. Que olhem nos olhos, que tenham coragem de entender que cada projeto de vida é um projeto de vida individual, que cada aluno vai construir a sua própria história. E quais são as ferramentas? Como eu posso me colocar à disposição para te aproximar mais do seu objetivo? Sim. Acho que esse é o grande desafio e propósito do professor. Terminar com um exemplo. Acho que Guilherme, não lembro se foi Matheus, alguém mencionou que toda terça-feira a gente fazia uma sabatinada. Desde que a gente sabia que estava na final, os meninos se reuniam por conta própria, no horário deles, vinham para a escola, e a gente estava lá presente, acompanhando e assessorando. E nunca nenhum funcionário do colégio se negou a entrar. Então, eu vou citar aqui o professor Mauro, mas eu podia citar Miguel, podia citar Matheus, podia citar João, podia citar estagiários, professores. Então, isso que a gente fala, mano, é o que permeia a sala dos professores da escola. Professores, todos eles, vou citar também aqui Peterson, preciso citar, porque começou esse projeto comigo lá atrás, em 2017, projeto de educação financeira, fazendo a ponte entre EBITDA com matemática, conectando Return of Investment, que era os termos em inglês, conectando matemática com inglês, e a gente começou lá. Então, por que eu cito isso? Porque o objetivo da gente é que isso seja algo que permeie o Brasil. Lá, na final, a gente falou sobre ser embaixadores para o bem. Eu acho que o maior elogio que eu recebi aos 11 anos de idade, quando eu precisei estudar na escola pública e quando eu precisei, Juarez, receber a possibilidade de continuar estudando, mesmo sem ter recursos financeiros. E alguém que hoje mora nos Estados Unidos, o meu diretor na época, ele disse: Kerley, eu enxergo em você a possibilidade de ser um líder para o bem. E essa frase mudou minha vida, do jeito que você trouxe exemplos na palestra ontem. Ele disse: é isso que eu quero ser. Eu quero ser um líder para o bem. É isso que eu quero ser. É isso que eu quero ser. E eu sei que há muitos aí, do Brasil afora, que querem ser isso, líderes para o bem. E que às vezes não sabe como, não sabe por onde começar. Comece na sua sala de aula. Comece com a sua casa, com a sua família. Comece você mesmo sendo. Porque aí, se os 8 finalistas do Jovens Challenge saírem para o Brasil pensando em serem embaixadores do bem, líderes para o bem, o efeito exponencial disso no nosso país é enorme. Em momentos de politização, em momentos de polarização, se eu pensar em ser um líder para o bem da pessoa que está aqui ao meu redor e ser um líder não pensando em mudar o mundo, mas mudando o meu mundo aqui do lado, eu vou fazer muita coisa. E se todo mundo pensar assim, já imaginou? A gente tem um outro país muito rapidamente. Não é não? É isso. Eu acho que faz sentido. Gente, palavras finais. Falei demais, desculpa, você me perguntou. Fiz uma pergunta profunda. Tá tudo bem. Mas eu queria ouvir, Juarez, você. Queria ouvir a sua palavra final. A gente está chegando ao fim do podcast e a gente quer agradecer. Olha, acho que a frase, o slogan que acompanha o programa Lidere é ensinar tudo que o aluno precisa para quem ele quiser ser. E por trás, essa frase carrega uma premissa forte, que em outras palavras eu poderia dizer: cada aluno carrega uma grande potência. Se você perguntar para uma... Se eu não me engano, eu disse isso no Jovem Challenge, ou não. Isso eu não falei, vai ser inédito. Se você perguntar para uma árvore quem ela é... Aliás, se você perguntar para uma semente quem ela é, pode ser que ela diga: eu sou uma semente. Mas, na verdade, a semente, na sua essência, ela é uma árvore frutífera. Ela é uma árvore frutífera. Ela está semente. Eu sei que no dia a dia nós podemos ser sufocados pelas frustrações, pelos desejos, pelos sonhos, e muitas pessoas, sendo grandes árvores frutíferas,
podem se enxergar ou acreditar que eles são tudo aquilo da fase de agora, que às vezes é só uma semente jogada ali no lugar errado, que não vai dar o seu fruto, mas ela carrega essa potência. E nós, como seres humanos, como filhos de Deus, nós carregamos uma potência infinita, uma potência de eternidade. Imagina o que é resolver problemas. Imagina o que é uma habilidade para resolver um problema X ou Y. Isso é fichinha para quem carrega a potência de algo que é muito maior. Se, através do programa Lidere, através de escolas sensíveis, humanas, como vocês, que cada aluno do Brasil tem a oportunidade de enxergar que, se você é uma semente, essa é só a fase de agora. Talvez você se veja sem recursos, talvez você se veja frustrado, confuso para onde você vai. Mas saiba que dentro de você existe uma semente de eternidade. Dentro de você existe uma semente de futuro e que essa semente carrega a potência de transformar todo o lugar ao seu redor. A começar pela sua casa, que pode virar um negócio, que pode virar uma grande empresa, um médico que vai abrir um consultório, ou aqueles que constroem grandes redes de hospitais. Você pode alcançar e transformar as pessoas ao seu redor. E se o seu desejo for genuíno o suficiente para começar pelos da casa, não existe pontapé inicial melhor. Porque não há mundo de fora que a gente transforme que não comece genuinamente a partir da nossa própria casa. Então, que a mensagem do Lidere, mais do que entregar ferramentas, do que a mensagem da escola, mais do que entregar conhecimento, é entregar essa visão de que você pode ser uma semente, mas você carrega a potência de uma árvore frutífera. Cada aluno, independente da sua situação, e a nossa contribuição como Lidere, como a gente pode fazer com que as pessoas se aproximem ainda mais das suas potências, daquilo que cada pessoa carrega, do seu projeto de vida que é individual. Então, essa é a grande mensagem final, e proporcionar programas como esse, ou momentos como o Jovem Challenge, que vocês participaram, para mim é um motivo de muito orgulho, assim, eu fico muito animado com tudo que a gente está fazendo, poder viver, ver na prática os resultados de tudo isso. Então, muito apaixonado por estar com vocês aqui, compartilhando, e pelas experiências que vocês também falaram de transformações, decisões que vocês tomaram. Isso é muito massa, muito massa. Queria a palavra de agradecimento de Nicolas e depois de Guilherme. Eu queria também emprestar até uma frase que é de Kerley, que é fazer tudo com propósito. E talvez ele até possa complementar melhor. Mas que, se for para deixar uma mensagem desse podcast, que seja isso, trabalhar movido por propósito. Eu acho que a coisa que a gente mais valorizou, desde que a gente chegou em São Paulo até o último dia, até a última saída, a gente saía atrasado, mas a gente fazia isso. Que era sempre orar, sempre ler um pouco da Bíblia e honrar e glorificar a Deus em tudo que a gente fizesse. Eu acho que é isso a mensagem que eu tenho para deixar. Falando de perto. Valeu.